Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Ousar. E hoje nós estamos com uma das pessoas mais influentes do Brasil no mercado B2B. É um episódio imperdível. Inclusive, se você quer se tornar top voice do LinkedIn, a gente vai descobrir como isso acontece. Que né? O Jean vai falar para a Deus. gente. Jean, seja muito bem-vindos aqui na agência. Para quem ainda não acompanha Pode Usar, eu sou o Jonathan, sou o host aqui hoje do nosso episódio. E, Jean, gostaria de te ouvir um pouquinho, te apresentar sua carreira, porque eu sei que começou como engenheiro, né? Antes de se tornar um top voice no LinkedIn, mas da onde você veio e como você chegou até ter esse status aí, né, de umas pessoas mais influentes do Brasil? Boa. Cara, que responsa, né? Esse mais influente do Brasil aí me pegou. Não, mas... é exatamente isso. Não, mas e eu acho legal falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre influência, é a gente assumir essa responsabilidade de como a gente se comunica, né? E quando eu falo sobre influência, talvez eu esteja influenciando muitas pessoas, talvez poucas, mas a minha responsabilidade está nesse lugar de influenciar. Minha carreira, eu me formei em engenharia, né? Minha carreira é zero linear, ela é baseada em oportunidade, então não foi muito calculada, eu acho que eu fui indo... Acontecendo. Apesar de, na época do vestibular, eu sempre quis fazer artes cênicas, era a minha primeira opção desde sempre, eu queria comunicação. Engenheiro, teatro, influenciador, caramba, então, olha... E o teatro continua até hoje, inclusive em julho eu estou em cartaz aí com uma peça, a gente fala sobre isso. Muito bom. Mas eu fui fazer engenharia porque na minha época ainda tinha aquela cabeça de engenharia, direito ou medicina para você ser alguém na vida. Então, você vai ter que ir por um dos três, ou você faz engenharia, ou medicina, ou direito. Direito não rolava, porque não era muito minha praia. Medicina também não. Fui fazer engenharia. Me formei, depois fiz algumas fiz pós em gerenciamento de projetos, cidades inteligentes e sustentáveis, porque a minha carreira foi indo para essa área de compras, né? Foi o primeiro estágio que surgiu, também não foi algo escolhido, eu vou para lá, mas temos um estágio para você na época da faculdade. E o que eu vou fazer? Você vai trabalhar na área de compras. O que é isso? Não sei, mas vem para aí. E acabei ficando. Então, aí já são quase 17 anos na área de compras. Literalmente abraçou todas as oportunidades que apareceram para construir a carreira. E aí me formo e 2021, 2022 começo a me comunicar efetivamente no LinkedIn e dentro da minha área, né? Uma portinha também, aquela oportunidade... Acho que não sabem o que eu faço e acho que ainda não tem ninguém aqui falando direito o que eu faço. Pelo menos quem está falando eu não estou me identificando, não. Estou olhando, não é bem isso que eu faço, não. Então eu vou me comunicar. E aí, na hora que eu me comunico, eu identifico que tem muita gente que realmente não sabia o que eu fazia, como um profissional da área de compras, e também tinha muita gente comunicando errado. E outras pessoas, quando me olharam ali na rede, falaram, cara, é isso que eu faço. É isso. Tanto que eu sou conhecido no LinkedIn como o comprador, né? Que eu criei esse personagem, assim, o comprador. Porque eu via também esse lado da comunicação sendo comunicado por muitas pessoas que estavam em cargos de liderança, que não conheciam efetivamente o dia a dia de uma operação. E eu me coloco nesse lugar de ser alguém que faz a operação e comunica o que eu estou fazendo lá. E aí, a hora que eu brinco que eu crio a minha comunidade, a minha galera, né? Vou me juntando ali com a minha galera. Mas, com certeza se destaca, né? Porque qual é o caminho? Se eu quiser me tornar um top voice no LinkedIn, eu me inscrevo, isso é algo que eu ganho. Quando eu chegar a 1 milhão de seguidores, eu me torno um top voice. Existe um manual, um passo a passo ou não? É outro caminho. A seleção do LinkedIn segue outros critérios. A seleção é 100% feita por eles. É um negócio de surpresa, assim. Você acorda e tem um e-mail na sua caixa dizendo parabéns, você se tornou top voice. Assim, quando eu fui selecionado para essa lista de 100 Creators do Brasil em 2023, chegou um e-mail também para você estar na lista dos 100 Creators. Aqui a gente está fazendo um programa de aceleração para Creators, vem para cá. Então, a seleção é muito lá dentro, a gente não sabe muito bem o que é. Mas eu acho que quando eu falo de comunicação e falo para todo mundo, é se assumir a responsa de ser quem você é ter a autenticidade,
é gostar do que faz, é falar com verdade, porque as pessoas se conectam por isso. Não adianta você mentir que está fazendo um strategic sourcing, sei lá, que seja que é da minha área, em dois passos. Ninguém vai saber, todo mundo sabe que é mentira. Então, assim, é você falar realmente o que você faz de verdade. A comunicação está nesse lugar das pessoas gostarem do que você é. E aí, se você mente, se você fala algumas coisinhas ali, faz umas fírulas que não é, a galera vai gostar do primeiro, do segundo, mas talvez nem você vai se sustentar no terceiro. Então, eu acho que está nesse lugar da autenticidade. Eu não tenho uma regra de bolo, não tenho uma receitinha ali de bolo, né? Mas eu acho que quando você se comunica de verdade, você está no caminho certo. Até se falar em personagem, mas esse personagem tem que existir dentro de você no final das contas, né? Não pode ser algo que você criou do nada e vai ficar interpretando, que não se sustenta por muito tempo. Então, eu acho que essa verdade, provavelmente, eles entrou no radar deles, de alguma forma, uma Sim. autenticidade, né? É. A forma como você se comunicava, a forma como que você colocava os conteúdos, entrou no radar deles e então ficou ali um top 100 creators do LinkedIn. É muito legal esse selo, são 2 selos, então, Sim. que você tem no LinkedIn. 2023, um ano depois, saio como Top Voice, que é quando você ganha aquele selinho azul, que é como se fosse a verificação ali do Instagram, né? Que o Instagram, apesar que hoje no Instagram acho que dá para comprar aquela verificação, Sim. mas na época você ganhava, né? Entendi. Então o LinkedIn é como se fosse essa verificação, um selinho azul ali que você ganha, porque eles identificam esse lugar de autenticidade, de autoridade sobre um determinado assunto, de influência sobre um determinado grupo, ele vai lá e meio que chancela isso aí. Fala, o LinkedIn está olhando isso e é isso mesmo. Você sabe que eu fico lembrando da história de Steve Jobs, quando ele estava na faculdade, ele não queria fazer todas as matérias, porque não interessava, mas ele fez caligrafia. E no final, quando ele lançou o Mac, lá no início, era o único sistema operacional que tinha fontes diferentes, porque ele fez algo específico que aconteceu na carreira dele, no meio de tudo da vida dele, e ele trouxe, no final, tinha um motivo para aquilo ter acontecido. Você é engenheiro, você também estuda teatro, estudou teatro, então, como as coisas vão se formando, né? Até a criação desse personagem, trazendo toda essa bagagem, experiência que você tem. Então, não é... me formei, trabalho em compras, vou lá escrever. Não, tem que ter uma verdade, tem que ter algo diferente ali, né? Que se acumulou ao longo dos anos, que se fez algo, que acaba sendo algo que chama a atenção né, das pessoas. E o teatro, eu sinto que ele sempre me ajudou, assim. Eu sempre gostei de me comunicar, então eu vou para o teatro, faço, né? Tenho sorte é uma palavra muito forte, mas assim, eu venho de uma periferia do Rio de Janeiro, onde você também não tem acesso a muitas coisas. Então, assim, você não tem muitas oportunidades. Então, tem nesse lugar de aproveitar as oportunidades que surgem, porque é muito escasso. Da onde eu venho, eu acho que, por exemplo, se eu pego meu grupo de amigos que crescemos juntos, talvez de uns 10 eu seja o único que conseguiu transpor essas barreiras que existem dentro de uma periferia. Mas eu tive sorte de uma dessas oportunidades ser o teatro. Tinha na comunidade, né? As crianças participavam do teatro, estavam ali dentro dessa dinâmica. Então, meio que era a única atividade que eu tinha extra escola e tudo mais, e meus pais, muito gentis, apesar de não terem nenhum tipo de formação, curso superior, nada disso, mas muito gentis de entender as oportunidades, me permitia ir para esses lugares. Então, desde criança, eu já estava ali dentro, né, do teatro. E a comunicação, sem dúvidas, e esse jeito, o improviso, o dominar espaço, o de alguma forma aparecer, de alguma forma conseguir se expressar, isso, sem dúvidas, foi o que me ajudou a construir a carreira que eu tenho hoje. Porque mesmo fazendo atividades que todo mundo fazia, do dia a dia, atividades normais de um analista júnior que seja dentro de uma empresa, eu sabia comunicar aquilo de forma diferente. Então, as pessoas sabiam o valor do meu trabalho não baseado naquilo que eu entregava. Era muito do que eu me expressava, do que eu mostrava, porque tinha muita coisa que eu fazia que ninguém via, mas eu sabia expressar, eu sabia passar isso para frente. Então, tá meio que tudo ligado, assim, né? Essas oportunidades. Sim. Por isso que nenhum conhecimento
pode ser deixado, assim, em algum momento você vai usar ele. É a soma das coisas, né? Se você, quando você fez engenharia, você se tornaria um engenheiro. Sim. Você trabalhou com compras, você poderia ser um comprador. Você fez teatro, poderia ser um ator. Só que a soma, engenheiro, comprador, teatro, te transformou num influenciador, um dos maiores influenciadores do Brasil no segmento B2B, que é um tema, até a gente pode falar um pouco sobre isso, que está super em alta agora. Então, ser nomeado, né, como um dos 100 maiores influenciadores do Brasil nesse segmento de B2B, cara, eu acho que realmente tem a ver com essa mudança. Eu sou pai, tenho 2 meninas, 2 filhas pequenas, e eu fico justamente pensando como eu vou preparar ela para um mundo que eu não sei como vai ser amanhã. Então, acho que é muito de você... Não é uma coisa. São várias coisas diferentes que, somando, vai te tornar alguém único, ou alguém com conhecimento único. E é importante que esse alguém seja realmente você, né? Por isso a importância de ser autêntico daquilo, e gostar do que faz, sabe? Porque essa conta uma hora vai chegar. E a conta que chega é justamente você mostrar que é você mesmo. Que você sabe. Você falou que sabe fazer. Então, você sabe mesmo, me mostra aqui. Você falou que se comunica bem. Você sabe mesmo, me comunica aqui. Você falou que sabe de posicionamento. Então, posiciona essa marca aqui para mim. Você sabe. Então, é importante você falar, mas de coisas que você realmente sabe. Porque uma hora a conta vai chegar e aí é importante que você realmente saiba aquilo ali. E eu acho que eu sempre fui isso, assim, de falar o que eu gostava. Quando dava ruim no meio do caminho, eu também comunicava. Tive algumas etapas da comunicação dentro do LinkedIn, pontos muito importantes, assim, que eu acho que é quando humaniza essa parte, né, de quem a gente é. Até a pandemia, por exemplo, eu trabalhava CLT numa empresa, vem a pandemia, acontece tudo isso, eu trabalhava na área da aviação, a primeira a sentir 50% de todo mundo demitido ali. Tchau. Aquele famoso layoff. E aí eu humanizo isso no sentido... Não tem um lado legal de ser demitido e perder o emprego, mas tem um lado de se expor de forma real para o mercado. E aí eu vou para o LinkedIn, talvez seja meu primeiro movimento de criação de conteúdo, que é nesse lugar de... Eu não estou trabalhando, mas eu preciso de um trabalho. Eu só tenho o LinkedIn e eu sei falar sobre isso aqui. Aí eu começo a falar. E depois de, acho que menos de 3 meses, assim, uma recrutadora me mandou uma mensagenzinha no LinkedIn me convidando para uma entrevista. E você nem foi atrás da oportunidade, começou a vir atrás de você. Mas sobre o que você falava? Qual era o assunto? Compras. O teu dia a dia, como que você fazia gestão de compras? O meu dia a dia. Assuntos do dia a dia do profissional. O dia a dia real, né? Porque assim, eu nunca quis passar teoria. Porque eu acho que a teoria, a galera pode ir lá e pegar. Né? Pode jogar no Google da vida, você tem algum insight, tem algumas coisas que te entrega essa teoria muito, muito boa. Mas eu sempre apresentei a prática, que nada mais era do que as minhas atividades do dia a dia. Então, eu falava sobre as dificuldades de uma negociação, sobre as dificuldades de um contrato, sobre o que pode acontecer, o que acontecia de verdade, fornecedor que sumia de um dia para o outro, um material que ia chegar hoje, chegaram 5 dias depois. Então, eu ia falando a verdade. E aí a galera começou a olhar aquilo e se identificar, falar, eu também passo por isso aqui. Eu também passo por isso aqui. E o humor, né? Que foi um outro caminho que eu usei. As pessoas se conectavam com você. Para me conectar com as pessoas. Tanto a verdade quanto o humor. Foi um outro caminho que eu usei. E o pessoal brincava, você fala o que eu não posso falar, né? Então tem esse lado do humor, né? Que eu poderia. Porque você não estava trabalhando. Tô de fora, ninguém sabe de quem eu tô falando. Então vou jogar Se você não tivesse sido demitido naquele momento da pandemia, talvez você não seria quem você quer hoje. Acho que não. Definitivamente não. Porque a comunicação, o LinkedIn principalmente, essa questão de me posicionar ali, de criar conteúdo, veio por conta de uma demissão. Porque eu também não podia sair para buscar emprego, estava pandemia, estava trancado dentro de casa. Eu precisava utilizar. Eu não ia conseguir arrumar um emprego no Instagram, porque não sou influenciador do Instagram, não era lá esse lugar. Era o LinkedIn. E assim, e agora, como é que eu uso isso aqui? Né? Eu vou ter que usar de alguma forma, eu vou ter que buscar aqui de alguma forma. Vou começar a falar. E aí, falar. Tanto que, se pega as minhas primeiras postagens, eu pegava, tipo, foto aleatória no Google para ser a minha arte ali, né? Para ser uma foto, uma imagem ilustrativa sobre aquilo ali. Então, pegava uma foto qualquer,
não tinha muito esse cuidado, né? Eu ainda não olhava aquilo ali como um negócio. Aquilo ali era uma saída, uma válvula de escape para mim. Era a minha única oportunidade naquele momento, não era meu plano de vida. Se tornou agora, né? Então, agora eu estou profissionalizando. Mas acabou talvez foi justamente isso, foi tão verdadeiro eu acho que é justamente o que te destacou. Eu acho que sim. Eu acho que... Deixa eu pedir. Daqui a pouco eu tô que nem o Temer aqui. Se conseguir na minha bolsa, no bolso pequenininho, tem uma latinha com pastilha. Tô quase igual o Temer quando, né, lá no primeiro discurso dele. Pastilha! Daqui a pouco eu tô assim. Cara, que legal, Jean. E também, cara, vou falar de LinkedIn. A gente... Hoje é uma das fontes de renda. Você posiciona, ajuda as empresas a se posicionarem lá. Claro que a comunicação é diferente. Quando a gente olha uma empresa como a VEG, ela dá muita atenção para esse canal, dá muita atenção no LinkedIn, porque gera negócios, né? Tanto que eles tiveram um crescimento muito grande, expressivo na rede, porque ela encontrou o público lá, né? Específico dela lá. E uma vez que ela encontrou o público, se você souber comunicar, tiver um bom posicionamento, gera negócio. Né? E hoje você atua ajudando as empresas a se posicionarem também dentro do LinkedIn. Como é que é esse trabalho que você faz hoje? O LinkedIn, para mim, eu olho ele hoje como carreira, não olho ele como emprego, né? Porque eu tenho a sensação que emprego... Tenho a sensação, não. Emprego é da empresa, é aquilo que, se ela não quiser mais, ela pode te demitir, você pode perder, você pode optar por sair para um outro lugar. O LinkedIn hoje, para mim, é sobre carreira. São coisas que eu construo ali e vão ser eternas para o meu negócio. E aí, seja o meu negócio Jean, porque eu acabei hoje me tornando uma marca, né? Meu nome assim, é uma marca, ou seja um negócio, uma outra empresa que acaba me procurando para ajudar ela nesse reposicionamento. E quando essas empresas me procuram, é muito porque elas não sabem dominar o LinkedIn, acham que uma comunicação que é feita às vezes no Instagram e no Facebook e num blog, num site pode ser jogado ali, e não pode. O público é completamente diferente, o comportamento do público é completamente diferente. Você tem dois públicos, você tem um muito sedento por conteúdo, porque ele está a fim de aprender, porque ele está louco nesse lugar que ele está, e aí ele está precisando arrumar um emprego, ele precisa mudar de emprego, ele precisa fazer alguma coisa muito diferente, então ele vai estar sedento pelo conteúdo. E você tem uma outra galera que está de saco cheio de conteúdo, que ela está entrando ali porque ela precisa ter aquele currículo online. E você está no meio tendo que alinhar essas duas galera. Então, entregar algo de muita qualidade que pega esse grupo aqui, que está querendo muito conteúdo porque ele precisa transformar a vida dele, ao mesmo tempo que não pode ser nada tão ruim, tão grande assim, né? Para que esse público aqui também não tenha interesse. De alguma forma, você tem que atingir esse público aqui também. Aí é a hora que eu uso humor, eu uso uma imagem diferente, eu uso um vídeo, eu uso um trocadilho, eu uso para pegar esse público aqui que não está tão afim de um conteúdo denso, mas eu preciso dele. E para esse aqui eu entrego um artigo qualificado, um texto onde eu entrego uma dor e uma resolução, eu abro uma caixinha de comunicação comigo direto, né, que é o Bora Papear, que é um quadro que eu tenho no LinkedIn, que é mensagens que chegam para mim no feed e no inbox, eu transformo ela em um conteúdo para outras pessoas, né? Ajudo ela aqui no inbox, pergunto, vamos compartilhar para uma rede maior? E aí eu levo Bora Papear para o feed. Então, hoje tem esse posicionamento, né, das marcas buscarem porque elas não sabem comunicar. E eu acabei aprendendo a me comunicar ali por conta do meu dia a dia. Porque era a única oportunidade que eu tinha, comecei a criar conteúdo, deu certo e vem dando muito certo. Entrou na casa, dominou, sabe quem está lá, o que é que eles querem, o que é que eles querem ouvir. Sabe o que gosta, como é que funciona, qual é o comportamento desse público, né? São públicos diferentes. Então, assim, você tem um serviço, você tem um produto, mas você quer comunicar para quem? Você quer comunicar para o cara que talvez vai te contactar para uma negociação, que é o famoso comprador, ou você quer chegar primeiro no cara de marketing, ou você quer chegar primeiro no dono da empresa, ou numa outra pessoa de negócio que seja. Para quem? Porque o que eu mais vejo hoje de posicionamento no LinkedIn é isso, vou fazer um pouco de tudo ou só vou replicar o que está dando certo na outra rede e vamos testar. Quando no LinkedIn é uma fonte de negócio muito real, porque tu tem a página da empresa que está ali e tu tem os funcionários da empresa que está ali.
Sua publicação ela tem o poder de chegar para esses dois lados. Ou a empresa em si, alguém está olhando a página da empresa, ou um profissional que olha aquilo e fala, cara, isso é maravilhoso. Eu vou apresentar lá na minha empresa para alguém. Então, assim, o poder do LinkedIn é esse poder de gerar negócio. É de gerar coisa real, né? Então, por isso que eu falo que precisa ser um posicionamento com tanto cuidado. Não que as outras redes não seja, né? Não precisa. Mas, assim, o LinkedIn é sobre construção de marca, sobre carreira, né? O que eu posto ali, eu não estou postando só como Jean, não estou postando uma página do Jean. Estou postando como profissional Jean. Talvez o que eu posto no meu Close Friends do Instagram fique ali no meu grupinho, na minha panelinha. Mas o LinkedIn não, é um negócio que pode chegar para qualquer pessoa. E essa responsabilidade que falta de vez em quando numa criação de conteúdo, esse olhar mais crítico, esse identificar o seu público-alvo, o que você quer de verdade, isso eu sinto que as marcas não entenderam. E eu, por ter vindo desse lugar onde eu não tinha meio que nada, eu tive que aprender sozinho. Então, eu meio que aprendi. Porque eu sabia, naquele momento que eu criei um conteúdo, que eu tinha que arrumar um emprego. Então, eu sabia exatamente para quem eu tinha que comunicar. E aí você conseguiu chegar nessa construção no final de autoridade. Você dominou o LinkedIn e aí você construiu a tua autoridade que, como você disse, é teu trabalho, né? Você faz... você chega nas empresas, você participa de eventos, palestras... vai ser o nosso mestre de cerimônia, uma honra enorme ser mestre de cerimônia no nosso evento aqui da Ousar. E faz sentido para a gente, cara, porque é uma pessoa que está fazendo um trabalho super foda, né? Se destacando no mercado. Então, para a gente ter você tanto lá no nosso evento como aqui, conversar contigo, ouvir esse conhecimento que você tem, porque é casa de ferreiro espeta de pau. Então, a gente é também daquela empresa que fica replicando o conteúdo do Instagram no LinkedIn. Então, olha só, já sei que saindo daqui, a gente tem que parar de criar vergonha na cara e começar a fazer um planejamento correto, específico para a rede, né, de LinkedIn. Faz sentido, né? E essa construção de autoridade, ela veio junto com esses conteúdos, você gera esses conteúdos, aí você começa a formar essa rede, uma vez que a rede começa a te seguir, você começa a se tornar a autoridade ali dentro, né? Uma voz a ser ouvida. Eu construí minha autoridade, cheguei, consegui os seguidores, vou voltar lá para ser único, né? Falar de uma forma única que as pessoas não falam. Então, essa questão de ter uma personalidade, né? É que nem uma marca, ela precisa ter uma personalidade específica para se destacar, senão é genérico, é qualquer um. Para ser uma autoridade dentro do LinkedIn também, a marca precisa ter uma personalidade ali dentro. Às vezes até um comportamento diferente de outras redes, mas tem que ter essa personalidade, tem que mostrar isso, tem que ser único. Acho que não sei se faz sentido o que eu estou falando aqui para você. É muito. Para mim, criação de conteúdo perpassa por esse lugar de você ser autêntico e fiel e assumir esse BO, tá? A gente está vendo aí sobre criação de conteúdos, vários criadores de conteúdo que postam o famoso do tigrinho. Você vai ter que assumir esse BO de você estar passando isso aí para a sua rede, para as pessoas. Esse é seu perfil, né? Essa é a sua imagem, é isso que você está passando e tudo mais. Então, precisa ser autêntico, precisa assumir essa responsabilidade de ser você. E eu assumo muito isso. Primeiro porque eu venho de uma realidade muito diferente de muita gente. Criado na periferia, né? Eu sou um homem gay. Então, barreira é um negócio que eu já tive que passar direto, meu irmão, é todo dia, assim. E para eu chegar hoje, na idade que eu estou assumindo quem eu sou, gostando dessa figura, eu preciso ser muito autêntico e eu nem me alinho com outros lugares que não permitem essa minha autenticidade. E construção de marca é isso, né? Você gostar daquilo que você transmite para o público e sentir que eles gostam também. Eu, por exemplo, tenho uma marca que é o azul. Tudo que eu faço eu tô de azul. Começou lá no início muito por analisar o guarda-roupa e ver assim, cara, eu tenho 3 eventos para ir. Eu tenho a maior quantidade de roupa aqui que eu tenho é azul. Então vai ser essas aqui, são as roupas mais novas. Então eu vou usar. Começou a virar uma marca. Então hoje você vê que todos os eventos que eu tô de azul. Todas as fotos que eu publico no LinkedIn que está alinhada a alguma coisa é azul. A minha comunicação visual é azul. Então tá tudo sempre. Então criou-se essa identidade e essa personalidade. Então as pessoas, por exemplo, esperam que eu vou no evento e que eu esteja de azul.
Se eu não posso me alinhar com a marca que olha para o azul e fala, puta, eu não gosto do azul. Amor, o azul mudou minha vida, eu amo isso aqui, eu não vou tirar jamais isso aqui. O feedback mais doloroso que eu tive no ambiente corporativo foi numa das empresas quando eles falaram, cara, eu acho que a sua comunicação é muito, muito difícil. Você fala muito, você se expressa muito, você toca nas pessoas, você acho que você precisa dar uma diminuída. Um mês depois eu estava pedindo demissão, porque para mim não tem negociação sobre autenticidade, porque eu gosto muito de quem eu sou. Eu sou meu maior fã, cara. Eu olho minhas coisas e falo, cara, que maneiro que você fez, né? Que legal. Tipo assim, cada onde saiu essa ideia, né? E eu fiz muita coisa sozinho. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam. Então eu tenho uma pessoa que me auxilia com vídeo, uma outra com construção de imagem, uma outra com não sei o quê. Mas durante muito tempo foi sozinho. Então é por isso que eu gosto tanto da onde eu cheguei, porque eu construí muita coisa sozinho. Então não tem como eu ficar negociando isso. E aí eu falo isso, tipo, criação de conteúdo para mim é você assumir esse BO, que às vezes não é um BO tão ruim, mas é de ser você. E de assumir o que você gosta, o jeito que você fala, os trejeitos que você tem, como você se comunica. Você vai ver amanhã, minha roupa no evento é toda azul. Que é no evento marca. Preto e vermelho. Que é a minha marca. Exato, assim, eu preciso estar alinhado com aquilo que eu sou. Vocês poderiam ter falado para mim, Jean, eu preciso que você venha de preto e vermelho. Eu ia vir com alguma coisa azul, assim. Mas eu já entendi que a minha marca Jean Durval foi criada com tanto carinho que as outras marcas elas acabam respeitando esse meu lugar e querem se alinhar comigo. Porque é uma parceria. Quando eu entro no evento para ser mestre de cerimônias, cara, eu faço isso de vários eventos, que é aquilo, né? Eu comecei em um e hoje eu faço para vários. E as pessoas perguntam, mas como é que você consegue ir para tanta empresa diferente, até empresa concorrente? Porque hoje é uma marca e porque eles entendem o respeito que eu tenho pela marca deles, que eu estudo, eu quero saber o que é, eu vou lá, analiso, eu retorno, eu aprovo as coisas, eu pergunto se é isso. Posso falar assim? Posso não sei o que lá, olha, eu sou desse jeito, não sei o quê. Porque é um trabalho em conjunto, é uma cocriação. Todo evento que eu faço é uma cocriação. Por isso, por muito respeito, tanto a minha marca, e não querer negociar algumas coisas de identidade, que é minha, que é própria, mas respeitando esse espaço da outra marca também. Então, a autenticidade para mim é a chave, assim, sabe? Perfeito. E você sabe que se torna algo que é o que vai te diferenciar, porque se você tenta falar ou agradar todo mundo, falar com todo mundo ao mesmo tempo, você não vai agradar ninguém, no final das contas. Então, você tem um posicionamento e você vai falar com a parcela, né, do público que respeita esse posicionamento, pensa igual também. Não, vem cá, eu faço parte dessa tribo, então eu vou atrás de você, eu vou com você. Eu acho que isso para as marcas também isso faz muito sentido. A marca que ela não se posiciona, ela tenta ficar em cima do muro, no final ela fica morna, ela não se destaca, ela fica no meio de todo mundo, né? Eu acho que não tem como criar marca sem ser autêntico, né? O nome, por exemplo, do evento é extremamente autêntico. O nome ousar Teve palestrante que sugeriu a gente mudar o nome do evento. Teve palestrante que sugeriu. Falou assim, não, a gente até vai, mas a gente não gostou do nome. Tem que rever, ficou estranho. Teve palestrante, tipo, não, como é que eu vou palestrar num evento que é, né, fucking awesome? E olha como é que sabe, porque para mim foi completamente diferente. Quando eu recebi o convite e aí veio o nome do evento, eu fiquei assim, caraca, que maneiro, né, cara? Que autêntico, assim, que original, que é um negócio real para mim, né? Se aproxima desse real. E eu adoro me alinhar com marca autêntica porque eu tenho esse lado. E a gente não fez planejou isso, né? A gente é assim, isso está aqui dentro, vamos comunicar para fora. Mas sabe que a gente pensou que alguém não ia achar ruim? A gente até está em Santa Catarina, a gente está no meio de pessoas bastante conservadoras, Sim. Então a gente com certeza foi bastante apedrejado. Muita gente não vai vir no evento porque achou estranho. Mas tem os que vêm. Tem aqueles que vêm, putz, isso aqui é diferente, quero ir lá. E é para esses que importa, sabia? O LinkedIn eu vejo que ele tem um movimento diferente das outras redes sociais, que são a questão do hater. Eu não vejo muita questão de hater ali, porque eu acho que a galera, se não gosta, ela passa. Ela não quer causar polêmica numa rede que é mais corporativa. Não tem muito... Tem umas polêmicas que surgem ali, mas meio que passa, assim. Não é uma galera que vai ficar infernizando sua vida ali.
Por outro lado, quem gosta, compra muito esse negócio. Então, quando você bota um negócio ali que a galera gosta, que ela compra, você pode ter certeza que você vai ter as mesmas 10 pessoas comentando todos os seus posts. Você pode postar 5 vezes ao dia que ela vai estar lá comentando, compartilhando, curtindo e tudo mais. Porque a galera gosta, quando gosta. E aí é para esses que eu me importo. Por isso que eu sou tão autêntico, porque é minha comunidade, é meu grupinho ali, já me abraçaram, eu abracei também. É um grupinho pequeno, tem muita gente com muito mais números, muito mais seguidores, né? Isso é uma pergunta que sempre surge. Poxa, mas tem gente com mais seguidores do que você que não se tornou top voice. Qual é a chave? Eu acho que a chave é essa, ser autêntico. Eu devo estar fazendo alguma coisa diferente dessa galera que tem o dobro, o triplo de seguidor do que eu. Mas elas já não estão entregando valor. Então, essa galera que me importa, sabe? Do que olhou para mim. Hoje eu vou em eventos e todo mundo fica... Eu tava esperando para ver qual é a roupa azul que você ia ver, entendeu? Porque virou essa marca. O Jean tá sempre de azul. E marca comunica. A cor comunica, a roupa que você veste comunica. Tudo é comunicação. Não é só sobre criar conteúdo ali, escrito, texto. Você está comunicando a todo momento. Então, por isso que eu cuido tão bem de todas essas coisas, porque tudo está comunicando no final do dia. Perfeito. Jean, vou pedir uma consultoria aqui, ó, né? E pessoal, e todo mundo vai querer ouvir a resposta que a resposta serve para todo mundo. Sou empresário, sou sócio da Ousar, eu tenho meu LinkedIn pessoal, a Ousar tem o LinkedIn da empresa. Como eu trabalho isso? Que tipo de comunicação eu devo fazer? Ela mais técnica? Como é que é o storytelling? Ela tem que empolgar, envolver, emocionar, ou tem que ir para o lado mais técnico? Como que as pessoas que querem estar nessa rede, como elas têm que se comunicar ali? Você diz diferenciar esses dois perfis. Exatamente. Como ousar se comunicar lá e como Jonathan, como empresário, sócio aqui da agência, se comunica lá. Né? E elas se complementam, as duas coisas, no final... O conteúdo é igual dos dois, da minha rede pessoal e da rede da Ousar. Tem que ser o mesmo conteúdo? O case que eu posto lá é o mesmo que eu posto na rede pessoal? Ou não? Tem que ser conteúdos diferentes? Que dica você daria para esses dos conteúdos dessas duas redes aqui? Ao vivo agora no meio do podcast. Boa essa pergunta, sabe por quê? Analisando até os últimos cases que eu entrei, eu acho que estava dando ruim justamente porque quem criava a comunicação era o dono da empresa. E aí ele achava que aquela ali era uma página pessoal dele. De, às vezes, comunicar algo que ele gostava, mas não necessariamente o que a audiência queria ver naquele momento. E, às vezes, não é nem sobre ele comunicar... porque já ele comunica errado, porque ele escreve errado, porque ele... Não é nisso. É porque tem coisas que eu gosto, mas tem coisas que a minha audiência gosta. E quando eu sou uma marca, eu tenho que olhar primeiro para cá. Dá para alinhar? Dá. Eu, por exemplo, comunico muito com vídeo, com humor, porque são formatos que eu gosto de fazer. Aí, nessa hora, entra o Jean. O Jean gosta desses modelos de formato. Eu gosto de vídeo, eu gosto de humor, eu gosto de criar alguma coisa assim. Eu amo trocadilhos. Então, agora tô para lançar um negócio no LinkedIn que é um trocadilhozinho, criei uma vinheta. Entra o gosto do Jean, mas eu também tenho que entender esse gosto aqui dessa minha galera que me acompanha, eu analiso esse perfil e eu entrego o conteúdo que ela precisa. Eu acho que o primeiro ponto é esse, diferenciar aqui a página da empresa não é sua página pessoal. Então, possa ser que tenha coisas que você gosta muito, mas possa ser que ela não vai funcionar para o seu público. Não é porque é o meu LinkedIn que eu vou passar o que eu quero. Se eu não pensar na audiência, não adianta de nada. Não adianta de nada. E mais ainda quando você está atrelado com uma marca, né? Porque eu penso dono de uma empresa, CEO de uma empresa, aí aqui ele fala que gosta de azul, aqui ele fala que odeia o azul. Meu irmão, o LinkedIn, ele toda hora cruza dados. A gente consegue saber quem é que trabalha naquela empresa, quem é a pessoa e tal. Porque quando você entra na página da empresa, aquela pessoa está em destaque. Quando você entra na página da pessoa, a empresa está em destaque. Então, não dá muito para fugir. Então, tem que ter esse cuidado também da comunicação, de saber o que você vai comunicar. Não tem como ser duas pessoas ali, uma pessoa diferente em cada lugar. Saber que as coisas estão atreladas. Elas andam em conjunto para uma construção real de um negócio mais poderoso, mais potente. E aí é aquilo, né? Você assumir você quer ser reconhecido como o CEO da empresa, o dono da empresa, então você precisa estar alinhado aqui nessa comunicação.
Ah, não, eu não faço questão nenhuma. Minha empresa sou eu. Ah, então boa sorte. Mas eu acho que vai dar ruim isso, né? Mas eu acho que é isso, comunicar para o mesmo grupo, mas de forma diferente. Ao usar, talvez ela vai comunicar de uma forma diferente da sua página pessoal, mas vocês vão estar falando a mesma coisa. O público que entrar, ele vai analisar os conteúdos, ele vai identificar que essa galera aqui tá indo, tá tudo junto, sabe? Eles estão juntos aqui. Mas esse aqui tá me dando sei lá, um carrossel animado, porque é um formato que ele mais gosta. Então, um negócio é sobre formato, outra coisa é sobre comunicação. O formato, você pode usar o que você quiser na sua página, mas a comunicação ela precisa estar alinhada com a da sua empresa, porque essas imagens elas não vão para um lugar muito diferente. E página de empresa eu acho que tem que dar na mão de outra pessoa fazer. Eu faço essa provocação, assim. Eu sei que né, eu falo isso para os donos, assim, eu sei que é seu negócio, eu sei que você morre de carinho, eu também morreria, mas talvez quem está de fora está olhando um negócio como empresa real, você está olhando como seu chameguinho, como seu filho, sabe? Não, ninguém mexe aqui no meu filho e tal. Eu acho que isso para um negócio que quer ser sustentável, ou seja, se sustentar durante muitos anos, pode ser um pouco perigoso, porque talvez você não esteja vendo coisas que o mercado está vendo. Então, quando você passa isso para uma outra pessoa, e essa pessoa está alinhada com você de saber como você quer se comunicar, do que você gosta, né, dos formatos que você gosta, vai dar bom. Mas é que essa pessoa, às vezes, ela vai analisar a concorrência com um olhar diferente. Não um olhar de, é meu concorrente. Não, calma aí, deixa eu ver isso aqui. Talvez essa pessoa ela vai analisar, né, as suas publicações e vai olhar que uma que teve 5 curtidas não foi tão flop assim. Porque se você tirou um lead daquilo ali, ela pode ser muito melhor do que uma que teve 1000 curtidas, mas não te retornou com nenhuma mensagem. Às vezes falou com a audiência errada, que gostou do conteúdo, mas não vai comprar de você. Exatamente. E no LinkedIn a gente tem o que a gente chama de seguidor fantasma. Que você tem aquele que dá o like, então às vezes você tem 10 likes, 2 comentários. Mas quando você olha a impressão, você tem 5.000 impressões. Ou seja, ela chegou para 5.000 pessoas. Talvez ele não curtiu. Nossa, com 10 likes. Então o poder de alcance é muito grande. É muito grande. E ele não depende do like, porque o algoritmo do Instagram depende muito do engajamento ali que é feito, né? Então depende demais disso. Não, o LinkedIn depende de um negócio que a gente chama de SSI, né? Que é aquele... O quanto a sua marca é forte, e uma dessas pontas é você se conectar com pessoas certas, pessoas estratégicas. Porque ele é uma ferramenta que não depende do like. Às vezes você tem poucos likes, mas você tem uma impressão enorme naquela publicação. Ela está chegando para pessoas. Então, ela chega para pessoas que viram, não curtiram e não comentaram, mas passou por ela. E o passar já é muito bom, já é muito importante para um negócio. Então, o LinkedIn é muito mais sobre se conectar com pessoas certas do que você ter muito like e muita curtida. Você precisa criar essa rede. E aí, como é que cria essa rede? Analisando perfis, vendo para onde você quer ir, aonde você quer chegar, como é que a concorrência está indo. E às vezes o olhar na concorrência é muito, eu não vou fazer isso. A gente vai fazer completamente diferente, mas eu quero saber para onde você está indo. Eu quero saber o que você está fazendo aqui, sim. Então... eu acho que o erro, né, do LinkedIn é esse também, da galera querer replicar aquilo que a gente falou de um algoritmo que funciona completamente diferente. Entendi. Faz sentido. E uma vez que você, no meu caso, né, beleza, eu posso trabalhar minha imagem pessoal, obviamente que as pessoas vão me ver os conteúdos e que eventualmente se conectar com a empresa também. E no meio disso tudo pode surgir alguns, né, quem estiver trabalhando muitos conteúdos, os influenciadores, os business influencer, né, que é um termo que está bastante em alta agora. Você como um influenciador de negócios, como é influenciar negócios? Como que as empresas, elas, ok, eu preciso lançar um produto. Como que eu influencio outras pessoas a talvez comprar do meu produto? O que eu tenho que fazer? Um planejamento. Onde entra o Jean, talvez, como um business influencer no negócio dessas empresas? Porque é um outro trabalho que você tem também. Você atua também forte nisso. Sim, atuo. Que tem aí tem algumas frentes, né? Você tem aquela frente que às vezes eu estou no bastidor, que é ajudar um reposicionamento de uma marca, analisar um perfil no LinkedIn, entender o que está sendo feito. Eu já fiz um pouco de tudo, assim, desde fazer, sei lá, livro, né? Olhar a parte de curadoria de conteúdo de livro, a curadoria de eventos, a curadoria de
redes mesmo de publicação, então você vai dando um suporte aqui por trás, ali nos bastidores. E tem aquele que é quando você bota a sua cara a tapa ali na frente. Ou, por exemplo, ser mestre de cerimônias é influenciar de alguma forma o negócio com a minha imagem, com o meu jeito, com o meu comportamento, com a minha comunicação e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre esse movimento que eu, inclusive, espero que cresça, né? Porque é daí que vem minha grana, então eu preciso trabalhar. Porque o pessoal olha só os influenciadores do TikTok, aí você faz uma dancinha. Eu não sei dançar, tô ferrado. Se eu for pra lá, vai dar ruim. Aí vai pro Instagram. O Instagram é muito trabalhado, né? É um algoritmo... Eu, por exemplo, tenho muito trabalho com o Instagram. Ele me dá muito trabalho para tentar entender ele. Quando eu acho que eu tô entendendo, ele muda tudo. O cara dá um reset lá naquele botãozinho dele e mudou tudo. Aí eu falo, cara, mas eu tava começando agora a entender. É o desafio que toda agência passa também. É, né? A gente trabalha muito Instagram. É muito louco. É loucura. E aí você tem lá o Instagram que tem ali uma pegada e tal. Mas as empresas estão entendendo que quando você quer levar um influenciador, e aí pode ser um influenciador, um rosto conhecido, ou alguém só para fazer um vídeo corporativo interno, porque a gente também fala sobre comunicação interna. Eu já fiz alguns trabalhos para algumas marcas de gravar conteúdos em vídeos para comunicação interna. Jean, você vem aqui, vamos gravar 5 vídeos aqui que a gente vai botar na plataforma, não sei o que, de comunicação interna da empresa. E aí as marcas estão indo pro LinkedIn buscar essas pessoas, porque elas já entenderam que não basta só você ter uma imagem bonita, ou você ter um corte de cabelo ideal, ou você usar uma roupa descolada e tal. Você precisa ter um negócio chamado carreira, marca pessoal. Precisa ter valor ali, porque quando eu falo de empresa, eu falo de negócio, e negócio está no LinkedIn. Então eles estão indo para lá. E aí você tem um movimento, às vezes, que você faz um funcionário ser esse seu influenciador, né? Que funcionário feliz para mim talvez seja o maior influente da marca, porque aí ele bota uma capa com o nome da empresa, bota a roupa, a foto de perfil dele é com a blusa da empresa, ele leva a empresa para todos os lugares, porque aquele cara está feliz e eu acho que bom. Espero que continue, porque eu gosto de ver gente feliz, trabalhando feliz, né? Aí você tem esse cara que ele faz esse movimento, e aí você faz alguma coisa interna, tipo algum evento interno, ele vai lá, tira uma foto, ele posta. Você recebeu algum brinde, alguma coisa, ele vai lá e posta. Ele posta todo o movimento que tem interno na sua empresa. E aí, automaticamente, ele está influenciando outras pessoas. E às vezes a gente fala em business influencer, pensa, não, é um cara que tem muitos seguidores que vai trazer negócio para a empresa, mas muitas vezes é o teu próprio colaborador. Funcionário. Né? E esse movimento está crescendo muito. Que desafio, né, de a gente engajar o colaborador a esse ponto dele se tornar esse influenciador. Sim. Tem empresas fazendo, inclusive, programas internos para desenvolver esses influencers. E aí tem uma crítica que eu ouvi uma vez que é, mas no final das contas, ela está pensando só em negócio, ela não está pensando no cara, ela quer desenvolver aquela figura ali para ela. Mas, no final das contas, a gente fala sobre negócio. E talvez esse funcionário, ele realmente estando feliz em aliado a uma boa marca, uma marca principalmente que ele acredita, pode trazer benefícios para ele de carreira mesmo. Porque ele também, a imagem dele também vai estar ali, né? Indiretamente, a imagem dele vai estar sendo exposta também. Então, tem empresa, inclusive, que está fazendo esse movimento. A Unilever foi uma que lançou um programa interno de desenvolvimento de influenciadores, né? Interno, assim. Movimento, porque eles já começam a enxergar valor nisso. Não dá para o seu negócio ser levado só pelo que você fala ou o seu cliente externo fala. O seu cliente interno tem que estar comprando essa ideia também. O seu funcionário tem que estar comprando essa ideia também. A cadeia sustentável de um negócio, ela não esbarra só em você vender e ter lucro. Ela esbarra sobre quem está ali contigo comprar essa ideia aqui, para ele vender de alguma forma. Então, as empresas já entenderam isso, que precisa se desenvolver esse lado. E aí, quando eles buscam alguém externo, que acontece, busca essa figura de autoridade no LinkedIn. Porque se você está criando conteúdo no LinkedIn, falando sobre negócio, eu, por exemplo, trato muito B2B, né? Empresas com empresas, estou no meio, às vezes, ali de algumas relações de empresa. Ele sabe que, para ele, talvez é mais fácil se alinhar com um influenciador dali, do LinkedIn, e esse movimento tem crescido muito, do que talvez ir para de uma outra rede social
que na semana seguinte talvez o cara vai fazer um jogo do tigrinho lá porque pagaram bem para ele. Porque o Instagram é sobre essa questão de criar conteúdo. O LinkedIn, para mim, está nesse lugar de criar marca, criar influência real, sabe? O Instagram é muito viralizar a qualquer custo, fazer qualquer coisa e a qualquer custo, né? E eu acho que o LinkedIn é muito mais polido, profissional. E saber se comunicar lá é o grande X da questão. Então, talvez o profissional que já está pronto, você falou das empresas prepararem profissionais para se tornar um influenciador da própria marca, mas eu acho que esbarra nisso, né? Eu acho que essa soft skill, comunicador, ela acaba trazendo um diferencial para essa rede que faz com que as coisas aconteçam para a carreira da pessoa, porque na verdade até se for pensar uma faca de dois gumes, na verdade, né? Porque você se tornar um influenciador daquela marca, você está promovendo a marca, mas você também está se autopromovendo o trabalho que você faz. E o mercado também está te vendo. O mercado está vendo a empresa, você pode fazer a empresa crescer, você crescer junto com ela, mas o mercado também está te vendo. A empresa tem que crescer no ritmo que você também está crescendo dentro da rede. Porque você pode acabar sendo sugado, putz, se diferenciou bastante, vou te trazer para cá. Então, acho que é algo que acaba ajudando os dois lados, ajuda a empresa, ajuda o profissional, mas acho que tem muito disso, saber se comunicar. Sim. Como que eu desenvolvo isso para que... eu tenho que nascer sendo comunicador, eu consigo treinar isso. Façam teatro. Eu sempre... Ai, cara, faz sentido fazer teatro. Será que no dia de hoje a gente está falando de IA, de robôs, tecnologia? Então, fazer teatro para ele saber se comunicar é o futuro? Cara, eu dou esse conselho para todo mundo, assim, sabe? Faz um curso de teatro, assim. No teatro, eu faço até hoje, né? Apesar de já ser ator, vou ter uma peça aí agora em julho. Eu continuo na aula porque, para mim, é importante essa manutenção. No teatro, você aprende noção de espaço, imposição de voz, improviso, porque teatro é uma arte viva. Quem está contracenando com você pode esquecer a fala e você não pode perder o timing, porque talvez você precise dar uma deixa para o que vem depois, então você precisa dominar tudo. Teatro tem essa noção do espaço, do ouvir, eu preciso estar muito atento, eu preciso escutar muito, tanto quem está contracenando comigo, quem está no palco, porque é isso que vai me trazer comunicação. Então, ninguém se atropela, ninguém fala em cima de você, a gente para, a gente escuta, então desenvolve esse lado do ouvir, desenvolve o lado de se comunicar com qualquer pessoa, porque eu não sei quem vai estar lá na plateia, eu não sei o público que eu estou esperando. Pode vir uma idosa, mas pode vir uma criança, dependendo da peça. Eu preciso que os dois saiam de lá felizes. Então, eu me comunico com diferentes pessoas em diferentes lugares, porque em peça a gente viaja o Brasil inteiro, às vezes com uma peça. Então, você vai para diferentes lugares. Você aprende o senso de comunidade, o senso de compartilhamento, o time. Então, assim, eu acho que tem o dom da comunicação, talvez, né? Eu acho que isso é um dom. Eu acho que eu desenvolvi isso. Eu acho que vem com dom, mas eu desenvolvi bem também no teatro, principalmente o improviso. Eu acho que o improviso é a chave assim, para a comunicação. Porque eu, quando estou no palco, às vezes acontecem inúmeras coisas, dependendo com quem eu estou trabalhando, que seja o ponto. A pessoa está falando muito aqui, eu preciso captar aquela informação, pensar como eu vou passar para o público. Então, o teatro, eu não vejo outro lugar assim, para desenvolver, sabe, uma comunicação. Cara, que dica sensacional. Sabe, não é por isso, não é à toa que você é fucking awesome. E você é muito bom ouvir você trazer justamente esse conselho para os profissionais. Sim. A gente, como eu falei antes, um cenário de mudança de tecnologia, IA, né, as coisas, o que vai ser do futuro? A gente vem falar de comunicação. Falando de comunicação, entra justamente aquilo que dá para desenvolver muito bem a comunicação. O melhor caminho para desenvolver a comunicação é o teatro. Ai, eu sou fã. Eu sou muito fã de teatro, assim, é bizarro. Assim, muito fã, assim. Eu amo tudo que acontece ali. Eu vou para a aula parecendo uma criança no primeiro dia de aula, assim. Estou ensaiando agora, fazendo uma peça
lúdica, que é Sonhos de uma Noite de Verão, vai ser uma adaptação de Sonhos de uma Noite de Verão, onde sou o rei Oberon, completamente, sabe, assim, é lúdico, é brincadeira. Eu amo aquilo ali, eu amo teatro, eu falo para todo mundo ir para lá. Mesmo que eu não queira, não é só sobre ser ator, é sobre saber se comunicar. Perfeito. É sobre aprender a se comunicar, sobre aprender a não ter medo dos espaços, a não ter medo de pessoas, a falar bem, falar tranquilo, falar com um tom de voz onde todo mundo entenda, de um jeito que todo mundo entenda. Então, assim, eu sou muito fã de teatro. Eu acho que ele foi o que me desenvolveu e uma família também de mulheres, né? Que fala tudo. Você sabe que é interessante isso, porque às vezes a gente fala, cada um tem o seu jeito e tal, mas só que quando a gente fala de carreira, o profissional fantasma, ele tá fora do jogo, no final das contas. Ele não vai ser visto, ele não ajuda ninguém, nem a ele mesmo. Então, cara, eu não sei me comunicar. Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. De jeito nenhum. Nem hoje, nem no futuro, não tá nada bem. Não aparecer só te prejudica, você não sai do lugar. Pô, eu mesmo já, de te ouvir, assim, eu já começo a pensar diferente, realmente. Claro, a gente pensa, putz, eu preciso me formar, preciso melhor, eu preciso fazer MBA, eu preciso fazer MBA de negócio, eu preciso fazer mais MBA de marketing. Mas, claro que tudo isso é relevante para o negócio, mas se eu não souber me comunicar, eu não trago quem quer me contratar. Aqueles que inclusive aqueles que se conectam muito mais com aquele profissional que eu sou, que eu represento, que é justamente aquele que provavelmente vai pagar mais, porque valoriza aquilo, né? Assim você tem que oferecer o mesmo trabalho para todo mundo, e às vezes nem é alguém que te dá tanto valor. Então você não sai daquela zona média, não se destaca, porque você não sabe se comunicar. E às vezes nem se sustenta dentro da empresa, né? Porque hoje uma coisa que eu vejo muito tem muito profissional bom se deixando para trás, né? Às vezes porque a empresa demite porque ele não comunicou muito bem o que ele faz, o valor que ele entrega. Então, às vezes, ele está fora do jogo por isso, porque ninguém enxerga. E tem muito profissional ruim, meia boca, mas que se vende tão bem que o cara tá aqui, ó. Olha só. E você, muito bom, tá perdendo pro profissional que se comunica bem. É exatamente. Não é tão bom quanto você, mas se comunica melhor, ele tá na tua frente. Porque, assim, é comportamento, né? Então, tem IA, tem tudo isso, a gente sabe, mas assim, a gente vai aprender. Sabe? A gente vai aprender. Se a gente não aprender, o software vai fazer sozinho algumas coisas, isso aí vai tá. Aí eu acho que nessa revolução aí que está tendo de toda tecnologia, vem o segundo momento, é esse lugar e essa guerra, né, entre aspas, do quem vai se posicionar melhor, quem vai mostrar agora que o robô, né, não tomou o nosso lugar, que a gente faz muitas coisas além disso aqui, dessas atividades que o robô está fazendo. Aí, nessa hora, vai se destacar quem sabe se comunicar. Perfeito. Mesmo que ele não tenha feito nada disso aqui, tá? Mas dependendo da forma que ele leve as coisas que ele faz, ele pode dar um valor muito maior. Aí o negócio talvez só vai descobrir lá na frente que o cara não fazia nada daquilo. Que é mentira. Fiquei pensando agora que a IA ela pode gerar uma tese de doutorado para você, se ela quiser, né? Sim. Mas se ela nunca vai saber se comunicar tão bem quanto você que se preparou para isso. E isso muda tudo. Acho que... Cara, sabe que eu tá na minha mente já. Eu preciso fazer curso de teatro, preciso colocar minhas filhas no teatro antes delas saber o que elas querem ser no futuro. Nossa. Minha filha, faz teatro primeiro, aprenda a se comunicar, depois você vê o que você quer fazer. Talvez ela até descubra o que quer fazer lá, sabe? Exato. Eu juro pra você, assim, eu fico olhando, e não é só a minha sensação, não. Conversando com outros amigos também, outras pessoas que entraram no teatro, que foram para esse lugar. E todas elas falam a mesma coisa, sabe? Assim, eu não tenho pretensão de viver de arte no Brasil, porque é muito difícil viver de teatro. Assim, a gente, na verdade, paga para fazer uma peça, a gente não recebe, no final das contas, nada. Então, infelizmente, queria poder estar num país onde eu conseguisse viver disso, porque eu amo o Brasil, eu queria poder viver da minha arte, mas não dá. Mas o poder que o teatro me deu de comunicação faz com que eu conquiste outras coisas, outros espaços, outros lugares. E aí não fica tão pesada essa conta, porque eu acabo indo para outros lugares, fazendo outras coisas. Então, no final das contas, não fica tão pesado assim.
Mas o poder de comunicação que o teatro desenvolve, eu acho dificilmente algum outro lugar desenvolva. Cara, sensacional. Jean, o que você trouxe aqui para mim, isso é transformador. Você mudou meu pensamento nessa conversa de 1 hora aqui que a gente estava tendo esse papo. Você me fez pensar diferente. Tenho certeza que você está transformando a vida de quem está ouvindo esse podcast. Que bom que você existe no mundo. Que bom que você está aqui gravando com a gente hoje. Que tem pessoas que são assim, né? Que a gente tem que falar, cara, que bom que você existe. Que bom, fico Jean, feliz. obrigado pelos insights, por tudo que você trouxe para a gente, que é sensacional, as dicas para as empresas. Quem quiser te contratar para ir além, né? Trabalhar melhor essa questão de posicionamento, empresa que quer se comunicar melhor no LinkedIn, quer promover algum produto, um lançamento, quer te chamar para te ajudar nessa construção. Tem um site que eles podem te encontrar? Onde que eles te acham? No próprio LinkedIn? O LinkedIn é a rede. Hoje está tudo no LinkedIn, assim. Jean Durval. Que bom que eu vim com o nome pronto também. Se tiver uma foto com a camiseta azul, é você. Não, assim, tá azul, com certeza. Se tiver um clone, não é azul. Se tiver um outro Jean Durval que não tá com a camiseta azul, não é você. Se tiver faltando azul, tá errado. Mas Jean Durval em todas as redes, assim... Eu brinco que eu vim com o nome até pronto, né? É um nome que eu nem precisei mudar, que é um nome comercial já, Jean Durval. Chique, né? Então assim... Nome artístico. Nome artístico, e né? Forte. Então assim, Jean Durval em todas as redes. Eu tenho um canal aberto ali, tipo, sou eu que cuido das minhas redes, né? Principalmente do LinkedIn, sou eu que respondo, por isso que às vezes eu demoro a responder pessoas que me acessam, né? Para tirar uma dúvida, pedir uma dica, tal. Então, mas sou eu que falo tudo, sempre converso. Então, o Jean Durval é um canal de comunicação. Jean, obrigado pela tua presença, obrigado pelas dicas, obrigado pelo ensinamento, obrigado pela transformação que você está trazendo para a gente hoje. E obrigado também por estar no evento, né? Então, quem estiver no evento, né, a pessoa já vai ver esse episódio, o evento já vai ter passado, mas terão outras edições. Vou querer ter sempre você por perto, Jean. A Ousar é sua casa. É muito bom estar perto de pessoas como você. Você é uma pessoa que traz crescimento por onde você passa, com todas as ideias que você prega, traz, fala, seu posicionamento. Parabéns. Obrigado. Obrigado por tudo. Adorei. E obrigado pela audiência, por mais esse episódio maravilhoso. E até o nosso próximo. Pode Ousar. Antes de eu fechar esse episódio, Jean, a gente parou de fazer essa ação no final dos episódios, mas eu vou ter que trazer de volta isso agora gravando com você. Que medo. No início, a gente sempre tinha algo que a gente falava, né? Que deixa um café pago próximo, né? Você está aqui, paga um café para a próxima pessoa que vem gravar com a gente. Tenho certeza que você conhece muita gente que são pessoas extraordinárias, fazem um trabalho foda em várias áreas, né? Em vários segmentos, você já conheceu muita gente. E eu vou pedir para você indicar alguém para a gente chamar, para sentar aqui nessa mesa, para a gente gravar um episódio, gravar um podcast, para compartilhar conhecimento também, trazer, assim como você traz conhecimento, traz luz, traz ideias, promove crescimento para as pessoas que estão perto de você. Quem você recomendaria de qualquer área? Não se restringe a compras, marketing, nada. Afinal, o nosso podcast é sobre pessoas, né? Sobre todos os assuntos que a gente quer entender de pessoas. Quem deveria estar aqui gravando um episódio com a gente, compartilhando conhecimento? Cara, eu tenho um grupinho maravilhoso que a gente podia fazer um especial, hein? Olha! Mas, assim, muita gente boa. O LinkedIn, isso, sem dúvidas, foi o que ele me fez de mais maravilhoso, assim. Foi me aproximar de uma galera que eu aprendo todos os dias e que eu troco muito. Mas tem uma pessoa que eu acho que talvez hoje seja a minha maior referência no LinkedIn, quando a gente fala sobre todo esse movimento. E é uma pessoa que usa o trabalho de uma forma tão resiliente, porque já tomou uns tombos assim, bizarros de você pensar assim, isso aí já era. E volta com tudo. E criativa, e cria do zero, cria sozinha, faz tudo, que é a Marília. Que ela tá no LinkedIn. É uma amiga pessoal, assim, a gente troca muito, eu aprendo muito, mas eu acho que Marília traz um olhar de resiliência para o negócio. É pesado, porque a gente fala de dinheiro, tá todo mundo tendo que pagar boleto, tá todo mundo, né? A gente está nesse lugar,
Só que eu falo com ela, cara, eu não sei se você conseguiria passar assim tão bem igual você, não, sabe? E extremamente inovadora e criativa quando a gente fala de criação e inovação, assim, talvez uma das pessoas, hoje, sem dúvida, uma das minhas maiores referências quando eu olho para negócio, eu falo, quero chegar aqui. Acho que seria um papo super legal. Vou deixar um café pago aqui para ela. Para Marília. Vamos chamar a Marília. Vamos falar, então, sobre negócios e criatividade. Acho que é um tema realmente fantástico. Ela fala sobre criatividade como ninguém, assim. E você pode dar essa garrafa aqui para ela que ela vai achar uma forma criativa para vender isso aí como ninguém. Não poderia ser alguém transformador vindo de você. Obrigado, então, mais uma vez. Obrigado pela audiência. Obrigado, Jean. Até nosso próximo Pode Ousar. Obrigado, gente.